Nós somos o grupo 6 e vamos estar falando agora sobre refatoração. Primeiro, o que é refatoração? Refatoração a gente achou, tem duas definições, uma que a gente achou super legal do Martin Fowler, fala que refatoração é o processo de alterar o código. Alterar o código-fonte de uma maneira que não altere o seu comportamento externo e ainda assim melhora a estrutura interna dele. É uma técnica disciplinada de limpar e organizar o código, por consequência, minimizar a chance de estar introduzindo novos bugs. Outra definição fala que refatoração é uma modificação no sistema que não muda as funcionalidades dele, mas deixa o sistema menos suscetível a erros, mais legível, com melhor performance e, assim, ela melhora, em linhas gerais, melhora o encapsulamento do software. E durante o desenvolvimento e manutenção do software, é muito comum que algumas pessoas precisem alterar e precisem adicionar novas funcionalidades nos códigos que foram escritos não por elas, mas por outras pessoas dentro do mesmo projeto. Isso pode fazer com que o sistema acabe perdendo a integridade dele, sabe? E pouco a pouco, assim, porque as pessoas geralmente não programam da mesma maneira. E mesmo que o software tenha sido muito bem projetado e muito bem documentado, alguns desenvolvedores podem cometer alguns deslizes, como, por exemplo, repetir o código, como colocar métodos em classes que não era para colocar, em classes inapropriadas. Isso faz com que o código-fonte acabe se distanciando um pouco do que foi planejado inicialmente, na fase de planejamento. E pensando em evitar que isso ocorra, é muito interessante refatorar o código, para poder assim melhorar a sua conformidade com os padrões adotados e melhorar também a legibilidade do código, o que também, além de todos esses benefícios, facilita o seu entendimento, de uma maneira que ele não altere o comportamento externo do programa. E quando um código é refatorado e ele é executado, ele continua tendo o mesmo resultado final. Isso é muito importante entender, como a gente já disse, porque a refatoração visa apenas a melhoria interna, a melhoria do código-fonte do projeto. E passando para o próximo slide, queria falar um pouco sobre quais problemas que a refatoração resolve e também em que condições que ela resolve esses problemas. A gente listou alguns problemas: código duplicado, método longo, classe grande, lista de parâmetros longa, má indentação e nomes de variáveis não claros. Ao fazer a refatoração do código, todos esses erros que a gente falou, né, o código fica bem mais fácil de ser entendido, caso seja necessário acrescentar novas funcionalidades, corrigir eventuais bugs. Quando temos software mais complexos, com diversos autores, o tempo para entender o que alguns trechos de código faz pode ser muito grande. E caso não seja compreendido da forma correta, alguma mudança pode fazer com que o trecho deixe de funcionar. O processo de refatoração, ele identifica um trecho de código que pode ser modificado, sem que suas funcionalidades sejam alteradas. As mudanças a serem feitas são desde divisão de funções em novos métodos, mudanças de nome de métodos e variáveis, até a reescrita do código. Aqui eu vou mostrar um exemplo da refatoração. É, a gente pode ver abaixo que o método save, ele salva um produto no banco de dados. Dentro dele, há uma verificação se existe o nome e a descrição do produto. Se faltar alguma dessas coisas, o programa gera um erro. Então, para fazer a refatoração, vou passar aqui depois do processo, a gente pode retirar este bloco de código que faz essa verificação e criar um método para fazer isso separado, né, em outro método. O método que, neste caso, chama checkProperties. Após isso, só chamamos um novo método dentro da função save, e assim o código fica muito mais legível e muito mais limpo. Agora eu vou falar um pouco das vantagens do uso da refatoração. Ela acaba tornando o código mais compreensível. Ela também remove a sujeira do código, como código duplicado, nomes adequados de variáveis e também métodos que foram chamados em classes inadequadas. Ela também corrige bugs
e mantém as funcionalidades do software em conformidade com os padrões adotados, já que quando ocorre uma adição de uma nova funcionalidade no código, pode ser que esses padrões tenham sido perdidos por ser um desenvolvedor diferente por se tratar de desenvolvedores diferentes trabalhando no mesmo código. E também ela ajuda a programar mais rapidamente, que com o uso da refatoração, você faz com que o código fique mais claro, e quando for se adicionar uma nova funcionalidade em códigos grandes que trabalham vários desenvolvedores, ele acaba entendendo o código mais rápido e faz o processo também mais rápido. Desvantagens da refatoração. Em código que há o banco de dados, a alteração de tabelas acaba se tornando muito pesada e trabalhosa. Com isso, a refatoração acaba sendo uma desvantagem. Em linguagem não orientada a objetos, o fluxo de dados e de controle são fortemente interligados, e com isso, a refatoração acaba ficando limitada a funções e pequena parte do código, e com isso é mais difícil de se reestruturar. Em alteração de interface, a refatoração é muito trabalhosa e você pode até acabar duplicando o código, e com isso é muito difícil de fazer a refatoração nesse caso. Os padrões de projeto podem ser utilizados no processo de refatoração. Um exemplo seria refatorar os construtores de uma classe usando o padrão Builder, que encapsula o código e evita a escrita de vários construtores, diminuindo o tamanho do código e facilitando sua compreensão. Refatoração e antipadrões. Antipadrões são más práticas de programação comuns, e no processo de refatoração é possível encontrar e corrigir essas ocorrências. Um exemplo de antipadrão é o Swiss Army Knife, um antipadrão de arquitetura. Ele nomeia uma classe cuja interface é grande demais. Nela, o projetista tenta antecipar na interface todos os possíveis usos da classe no futuro. Esse padrão poderia ser resolvido facilmente com a refatoração. Na refatoração, só os métodos necessários deveriam ser criados na classe, evitando o excesso de código que não será utilizado. Ideia de código limpo. O Clean Code é um estilo de desenvolvimento que tem por foco a facilidade para escrever, ler e manter o código funcionando. Um código bem claro e limpo permite que erros sejam identificados e corrigidos em menos tempo, e novos programadores consigam compreender o código já escrito e novas funcionalidades ficam fáceis de serem implementadas. Algumas características do Clean Code são nomes coerentes, métodos curtos, sem excesso de comentários, tratamento de erros adequado, sem redundâncias, reutilização dos métodos e refatoração. Então, é isso que a gente queria estar passando para vocês. Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, de alguma maneira, ter contribuído com o conhecimento de vocês. E muito obrigado.